Eu sinto que nós estamos num ambiente mais alto, assim. Enquanto cantávamos e adorávamos a Jesus, enquanto confessávamos e respondíamos a quem Ele é, eu sinto que nós fomos elevados. Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós estamos dando testemunho dele aqui. Então, o ambiente profético, o espírito profético está sobre nós nessa manhã. E o Espírito quer revelar mais Jesus. Enquanto respondemos a quem Ele é, o Espírito quer revelar mais. Enquanto respondemos quem Ele é, o Espírito quer revelar mais de quem Ele é. E nós estamos nesse ambiente, nessa manhã. Semana passada, o Ângelo começou uma nova série de mensagens e nós intitulamos ela de Magnífica Obsessão. E essa é a segunda mensagem dessa série e eu fui incumbido de dar sequência nisso, nessa ausência do Ângelo, né? Foi uma semana bem cheia, né? Uma semana com muitas coisas, muitos afazeres aqui na comunidade. E é uma responsabilidade muito grande ter que falar isso para vocês e ter que dar sequência nisso. Eu estou aqui hoje em humildade, em quebrantamento, sim. Não é uma tarefa simples e eu quero comunicar mais dessa nossa magnífica obsessão a vocês. Eu quero que a gente possa caminhar mais um pouco nisso. Nós estamos focados em crescer no conhecimento de Deus, em que a presença de Deus aumente aqui no nosso meio e que Ele venha habitar, né? A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do nosso coração. E como Felipe orou e iniciou o culto falando, a presença de Deus entre nós é o próprio Deus entre nós. E como nós cantamos Colossenses 1, Hebreus 1, o Filho é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós estamos na busca desse que só Ele pode satisfazer, só Ele, é tudo sobre Ele. Não é porque é uma igreja legal, não é porque o Ângelo está se tornando relevante na nação, não é sobre isso, é sobre Jesus. Ele é a nossa magnífica obsessão, Ele é aquilo que tem nos reunido aqui. Nós estamos aqui por causa da presença dEle. Nós estamos aqui para crescer no conhecimento dEle. Nós estamos aqui por causa de Jesus. O Ângelo falou a semana passada, abre comigo em 1 Coríntios 2. O ano passado, quando nós iniciamos o ministério ao Senhor com a igreja, nós fomos levados a honrar a presença do Espírito e buscar mais a presença do Espírito. E, como nós vamos ler em Coríntios, o Espírito nos é dado para conhecer mais dele, para conhecer mais de Deus. Então nós honramos a presença do Espírito Santo no nosso meio quando nós estamos conhecendo mais Jesus, quando nós deixamos Ele falar mais sobre Jesus aos nossos corações. 1 Coríntios 2, versículo 9 até o 12. Como está escrito, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Ângelo falou, né? Nós, crentes, geralmente paramos por aqui, né? Mas Paulo continua. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, por meio do Espírito, Deus revela a Deus ao nosso espírito. Então, o Espírito que nos foi dado, Ele quer nos revelar mais dele mesmo. É Deus revelando Deus a nós. E veja o que Paulo fala, não é algo raso, não é algo superficial, não é algo banal, porque o Espírito sonda até mesmo as profundezas de Deus. Então Ele quer nos revelar as profundezas de Deus. Ele quer revelar Jesus a nós até que Ele seja a nossa magnífica obsessão. Ele quer revelar as profundezas de Jesus a nós. O Ângelo também falou semana passada que a principal frente de batalha nos próximos anos é a verdade sobre quem Jesus é. E quem é Jesus? Ele terminou a mensagem semana passada falando, quem é Jesus? Vamos exercitar isso no nosso meio. Ele nos deixou uma tarefa, né, de casa. Nas nossas conversas, nas nossas igrejas, na nossa família, vamos conversar sobre Jesus, vamos trazer Jesus para as nossas conversas, vamos trazer Jesus para os nossos pensamentos. E eu acredito que se você fez isso essa semana que passou, você deve ter sido muito abençoado. Eu fui muito abençoado ao conversar sobre isso com a minha família, com os amigos, na igreja caseira. Eu cresci muito ao ver o que Jesus tem se revelado ao coração dos que estão à minha volta. E como isso fala comigo também. E nós precisamos treinar, exercitar isso. De trazer Jesus para as nossas conversas. De trazer Jesus para os nossos pensamentos. Muitas vezes passamos o dia inteiro sem pensar em Jesus. Muitas vezes passamos o dia todo sem falar dele com alguém, sem falar dele conosco mesmo. Nós estamos numa busca para crescer no conhecimento dele, e isso é fundamental. Nós precisamos pensar em Jesus, nós precisamos conversar em quem Jesus é, nós precisamos falar para os nossos amigos sobre quem Jesus é. E eu quero aprofundar um pouco nisso. Quem é Jesus? A revelação de quem é Jesus é uma chave para a igreja dos últimos dias. Sempre foi uma chave para a igreja. E ainda mais hoje, nos últimos dias, nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos conhecer, experimentar quem é Jesus. É uma chave que nós precisamos ter em nós, na nossa comunidade. Nós estamos nessa procura, nós estamos nessa busca. Nós queremos crescer nisso. Nós estamos na busca de uma igreja, nós estamos na busca de um lugar para que Deus possa habitar. E para que isso aconteça, nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus. Abre comigo em Mateus 16. Então há uma batalha sendo travada na igreja hoje, e ela vai se intensificar à medida que nos aproximamos do dia dele, que é quem é Jesus. Quem é Jesus? Mateus 16, versículo 13 até o 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista,
Outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então, o próprio Jesus pergunta a nós nessa manhã: e vocês? Quem dizem que eu sou? E vocês em casa? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus começa essa conversa com os discípulos, perguntando para ele: quem os outros dizem que eu sou? Então, há muitas maneiras de ver ou de pensar quem é Jesus. Quem os outros estão dizendo que é Jesus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, um pregador cheio de intensidade, santidade, que não teme falar a verdade, não teme a opinião dos homens, não teme o que pode lhe ocorrer por estar falando o que está falando. Então uns pensam que você é João Batista, porque você se parece com ele. Jesus, assim, vamos pensar na conversa. Jesus, eu sou assim também, mas há mais. Quem os outros dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias. Poxa, um profeta que faz sinais e maravilhas, que ora e fogo desce do céu, que mata os profetas de Baal. Um profeta que enfrenta o poder das trevas sem medo, com autoridade. Jesus, eu estou demonstrando muitos sinais e maravilhas. Realmente, eu vou vencer as trevas, eu vou vencer o poder do mal. Mas não é apenas isso. Não é só isso. Eu sou mais do que isso. Quem os outros dizem que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Poxa, Jeremias, um profeta cheio de lágrimas, cheio de compaixão, um pastor, um bom pastor. E como nós cantamos, tu és o meu pastor. E como João disse, ele quer se revelar a nós como pastor, cuidar de nós. De fato, eu sou o bom pastor. De fato, eu tenho compaixão. Aquela cena da mulher pega em adultério, Jesus não a condena. Jesus mostra compaixão a ela ali. Jesus de fato tem um coração cheio de compaixão. Mas Jesus não fala para eles e afirma que ele é João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas. Jesus responde a resposta deles com uma outra pergunta. E ele devolve para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Acho que nessa pergunta está implícito assim: ok, eu sou tudo isso, mas eu sou mais do que isso. Eu sou maior do que isso. Eu sou maior que Elias. Eu sou maior que João Batista. Eu sou maior que Jeremias ou os demais profetas. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, há tanta riqueza, há tanta profundidade nessa afirmação de Pedro. E Jesus confirma para Pedro: é isso mesmo, eu sou esse,
eu sou isso aí. Mas nós muitas vezes lemos isso e pensamos e reduzimos tanto essa afirmação de Pedro. Quando lemos de forma rápida, rasa, nós pensamos: Jesus é meu Salvador, Ele é o Cristo que perdoou os meus pecados. Mas Pedro não está falando sobre isso. Pedro não está falando sobre isso. Jesus fala que o que Pedro disse, ele não poderia falar da mente dele. Jesus fala que o que ele disse, ele não poderia ter tido uma brilhante ideia e falar o que ele falou, e comunicar o que ele comunicou. Ele está falando que só o próprio Deus poderia ter revelado isso a ele. E o que contém nessa afirmação de Pedro? Pedro está falando, ao ele falar que Jesus é o Cristo, e eu estava dando uma aula no CPP sobre isso. Muitas vezes nós tratamos Jesus Cristo e Cristo como se fosse sobrenome de Jesus, né? E nós tiramos tudo o que isso significa. E Cristo não é sobrenome de Jesus. Quando Pedro afirma, tu és o Cristo, ele está falando, você é o Messias. Você é a esperança de Israel. Você é aquele que os nossos pais procuraram. Você é aquele que encontrou com Moisés. Você é aquele que encontrou com Abraão. Você é aquele que foi prometido para nascer e redimir Israel. Você é aquele que Deus prometeu no Éden. Você é o descendente da mulher que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Pedro está falando disso. Pedro está falando que ele é o Messias, que Jesus é o Messias que havia de vir ao mundo. Jesus em Jesus culmina todas as profecias do Antigo Testamento. É isso que Pedro está falando, que nele tudo se cumpre. Que é por meio dele que a promessa feita a Abraão seria cumprida na terra. Essa afirmação de Pedro está contido tudo isso. Pedro está falando, você é o filho de Abraão. Pedro está falando, você é aquele que vai abençoar todas as nações da terra. Quando Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo, ele está lembrando da promessa que Deus fez a Davi, que da descendência de Davi nasceria alguém que seria chamado filho de Deus. Pedro está falando que Jesus é o rei de toda a terra. Pedro está falando que Jesus é aquele que foi prometido a Davi, que se assentaria no trono, e o seu domínio jamais teria fim. Quando Pedro fala que Jesus, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, ele está falando que tudo está se cumprindo nele. Por isso que homem nenhum poderia revelar isso a Pedro. Por isso que só o Espírito poderia falar ao Espírito de Pedro e trazer essa revelação. E nessa série de mensagens, nós queremos que o Espírito fale ao nosso espírito, que Deus revele Deus a nós. Nós queremos ver Jesus como Ele é. Perceba, Jesus pergunta, quem eles dizem ser o Filho do Homem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está falando que Jesus é aquele que aparece em Daniel 7. Ele é o Filho do Homem. Ele é aquele semelhante ao Filho do Homem que aparece diante do Ancião de Dias, nas regiões celestiais. Que Ele é aquele Filho do Homem que virá sobre as nuvens.
Tudo isso está contido nessa afirmação. E como nós reduzimos isso? E como que Jesus responde a Pedro? Jesus responde: bem-aventurado é você, Pedro. É isso mesmo. Eu sou tudo isso. Eu sou. E Jesus prossegue, essa revelação de Pedro traz uma revelação sobre a natureza da igreja, sobre o que Jesus está fazendo, sobre o que Jesus está construindo. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está falando que vai construir a igreja dele sobre o apostolado de Pedro. Não é isso que ele está falando. Jesus está falando que, sobre a verdade que Pedro acabou de declarar, ele vai construir a igreja dele. E nós estamos procurando construir aqui um lugar para a presença de Deus, um lugar para a habitação de Deus. E qual que é o fundamento desse lugar? O conhecimento de quem Jesus é. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a verdade sobre a qual Jesus vai construir essa igreja. A revelação de Jesus é o que prepara para que Ele venha habitar entre nós. Conhecer a Jesus é o que prepara este lugar. Conhecer quem Ele é de fato é o que prepara este lugar para Ele vir aqui e ficar à vontade aqui. Abre comigo em Efésios 2. Ele é a pedra fundamental, nós acabamos de cantar isso. Efésios 2, versículos 19 até o 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo o Messias, Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas, qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Cristo Jesus. O Messias Jesus. Ele é o fundamento que os apóstolos lançaram. E é o que Jesus fala para Pedro, essa verdade é o fundamento. E sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Sobre a revelação de quem é Jesus, de quem é o Messias. Nós, como igreja no século 21, ocidental, perdemos muito do significado de quem é Jesus, de quem é o Messias. Nós o reduzimos a perdão de pecados. Isso é maravilhoso. Ele é quem perdoa os nossos pecados, mas Ele não está reduzido a isso. Isso é também o que Ele é, o que Ele faz, mas Ele não está reduzido a isso. O fundamento que os apóstolos lançaram é Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular e sobre isso Ele vai construir. E por isso nós estamos aqui, porque nós queremos construir um lugar para a presença de Deus habitar. E por isso estamos lançando esse fundamento aqui. Por isso estamos em busca dele, que é a nossa magnífica obsessão. Nós precisamos conhecê-lo como Pedro o conheceu. Por meio do Espírito ter essa revelação
Deus, revela você a nós mesmos. Revela você mesmo a nós, Senhor. Percebe? O Espírito quer revelar as profundezas de quem é Jesus. Uma simples afirmação de Pedro contém tanta coisa, tanta riqueza, tanta profundidade, e Ele quer revelar isso a nós. Ele quer comunicar isso a nós. Senhor, abre os nossos olhos para Te ver. Espírito Santo, revela Jesus a nós. Não é sobre milagres, não é sobre Elias, não é sobre Jeremias, não é sobre profecias, não é sobre provisão financeira, cura da alma, cura das emoções, não é sobre isso. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso Jesus tem para nos dar, mas não é sobre isso. Ele não vai construir uma casa para Ele habitar sobre milagres, sobre profecias, sobre tratamentos terapêuticos, sobre autoajuda. Ele vai construir uma casa para Ele habitar sobre a rocha de quem Ele mesmo é. Jesus, revela-te a nós. Por isso que o Ângelo diz que a batalha nos últimos dias, a batalha nos anos a seguir, nos anos à nossa frente, é sobre quem é Jesus. É sobre quem Ele é. E nós temos que parar de reduzir quem Ele é. A igreja está fraca, a igreja, nós não temos poder, nós não temos revelação, porque nós estamos construindo sobre vários outros fundamentos, que não é Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos de um Jesus verdadeiro, nós precisamos do Jesus da Bíblia, nós precisamos desse Jesus, nós precisamos dessa esperança, dessa revelação de quem Ele é, precisamos do Jesus real, precisamos de uma visão correta sobre quem Ele é. Quem os outros dizem? Não sou eu sou muito mais do que isso. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus, Espírito Santo, revela-te a nós quem você é. Nós precisamos dessa visão correta de quem você é. Nós precisamos te conhecer mais, Jesus. Eu lembro de um dos filmes de Nárnia, e quando Aslan está indo embora, alguém fala, ele não é um leão domesticado. E muitas vezes nós tentamos domesticar Jesus. Nós tentamos fazer dele um gatinho que atende os nossos pedidos. Mas ele é um leão que ruge. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele não pode ser domesticado. Ele não pode ser domesticado. Nós estamos caminhando para os últimos dias desta era. E nós precisamos crescer no conhecimento de quem Ele é. Nós estamos caminhando para os últimos dias desta era. E Ele prometeu que antes do dia dele teria uma igreja gloriosa, uma igreja madura. E isso só é possível se crescermos no conhecimento de quem Ele é. E isso só será possível se nós crescermos no conhecimento de quem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? O Espírito Santo está trabalhando hoje. O Espírito Santo está trabalhando agora na nossa comunidade. Ele está trabalhando hoje em nossas vidas e comunicando mais de quem Jesus é. E Ele quer dar sequência nisso. Nós precisamos responder a Ele. Eu sinto que à medida que respondemos como Pedro respondeu, mais revelação será dada. Quando Pedro responde, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus responde,
Isso, e sobre essa rocha, e sobre essa verdade, eu vou construir a minha igreja. E eu vou dar autoridade à minha igreja. E eu vou dar poder à minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando ela souber quem eu sou. Antes que Jesus volte para a terra, ele vai ter uma noiva madura, madura em amor por Jesus, madura no conhecimento dele. Ele vai ter uma igreja gloriosa. E isso está começando hoje, e isso precisa começar agora. Jesus, nós queremos crescer em quem Tu és, no conhecimento e na revelação de quem Tu és. Só Você, como Você disse para Pedro, só Você pode revelar Você mesmo a nós. As nossas ideias brilhantes não podem fazer isso. As nossas técnicas não podem fazer isso. Nós não conseguimos comunicar toda a profundidade e riqueza de quem Jesus é aos nossos próximos, àqueles que estão perto de nós. Você pode, Espírito Santo. Por isso eu peço, vem sobre nós nessa manhã e revela Jesus a nós. Vem sobre nós essa manhã. Volte os seus olhos, volte sua atenção, seus pensamentos agora para o Espírito que está dentro de você. Ele habita dentro de você e quer revelar mais de Jesus a você. Espírito Santo, aumenta a revelação de Jesus. Nós já estamos nesse ambiente profético, nós já estamos nesse ambiente de profecia. Temos testemunhado de quem é você, Jesus. Mas queremos crescer mais no conhecimento de quem Tu és. Revela-nos o Filho. Fala-nos por meio do Filho. Alinha a nossa visão. Alinha o nosso espírito ao Teu conhecimento, Jesus. Fortalece a igreja em nossos dias, fortalece essa comunidade no conhecimento de quem Tu és. Tu és o Messias, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não queremos ter uma visão menor de quem Tu és. Nós não queremos ter uma visão inferior de quem Tu és. Nós queremos estar alinhados contigo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Uma visão inferior de Jesus, uma visão inferior de quem Ele é, produz em nós mornidão, produz em nós um espírito insensível, nos deixa presos em um certo tédio espiritual. Muitas vezes a gente vem para a igreja, vem para a sala de oração e estamos presos, cativos num tédio, e não nos deleitamos à sua mesa, porque temos tido uma visão inferior de quem é Jesus. Ele quer se revelar a nós, Ele nos chama para a mesa, vem se deleitar em quem eu sou. Aumenta, Senhor, aumenta a revelação de quem Tu és aqui, Senhor. Aumenta, Senhor, aumenta, Senhor. Perdoa, Senhor, quando temos uma visão menor de quem Você é. Perdoa quando Te reduzimos aos nossos pensamentos e às nossas ideias sobre quem Você é. Abre os nossos olhos para Te ver. Abre os nossos olhos para Te ver. Abre o nosso espírito para receber a revelação do Teu Espírito. Quem é Você, Jesus? Quem é Você, Jesus? Queremos Te conhecer mais. Começa agora, Senhor.
a revelar mais de quem você é. Revela-nos mais, Senhor, de quem você é, Jesus. Fique de pé. Foque os teus pensamentos. Foque a tua atenção nele. A revelação dele está crescendo no nosso meio. E ele quer continuar isso.